Bem, bom dia a todos. Sean Kidney aqui de novo. Nós hoje estamos muito animados por ter conosco o comissário de Serviços Financeiros e Estabilidade Financeira da União Europeia, Mairead McGuinness, que, perdão assim pelo meu sotaque, mas nós vamos falar dessas metas importantes de 2030 e também queríamos saber um pouco sobre o que temos feito em relação a isso. Queria saber um pouco como está sendo feito, né, na verdade, porque é uma agenda muito perdão, a comissária. Aqui é uma agenda muito ambiciosa. Sim, obrigado, Sean. Na verdade, é uma agenda muito ambiciosa e o Parlamento Europeu e os líderes da Comissão queremos reduzir nossas emissões em 55% até 2030. Isso, na verdade, é muito ambicioso, é um grande desafio. Nós temos esse sentimento de urgência atualmente, que vem de todos os setores econômicos e também do sistema financeiro. E, na verdade, a minha impressão é que o trabalho que fazemos, na verdade, é entender como o setor financeiro vai apoiar nossa transição. Eu acho que nós precisamos de muito, muito dinheiro, sem dúvida, isso é necessário. E, na verdade, o que nós ouvimos dos setores produtivos é que, além dos recursos, eles precisam de garantias, precisam de segurança e de uma direção. E isso que nós estamos tentando fazer aqui no longo prazo, e cada vez mais vamos apresentar propostas de relatórios empresariais e, na verdade, essas decisões são difíceis, mas vão aumentar o nível de segurança do setor. Nada disso é fácil, tudo isso é urgente, sim, nós precisamos passar por todo o processo legislativo. Então, o que estamos fazendo aqui é dizendo ao setor financeiro: façam a sua parte, invistam no que é sustentável. Nós forneceremos as informações por meio do setor produtivo. E esse é o foco do nosso trabalho, o foco total do nosso trabalho aqui. E, na verdade, como você viu aqui no meu cargo, eu cuido não somente de serviços financeiros, mas de estabilidade financeira. E, na verdade, nós temos que considerar os riscos da estabilidade financeira que vem do clima e da inação climática. Isso depende de todos nós. Temos que fazer mais e temos que realizar nossos compromissos. Então, quando converso com diferentes setores, muitos dizem que é impossível, outros dizem que é possível, outros dizem que é um grande desafio, mas eu diria que todos os líderes apoiam essa mudança. Eu acho que temos que também transmitir aos nossos cidadãos e às economias, eles têm que entender que eles não estão trabalhando sozinhos, nós não estamos aqui sozinhos, temos que trabalhar todos juntos. Bem, essa é parte da grande solução, principalmente nas grandes economias, China, Estados Unidos, Europa e a Índia também, que começa a entrar, então, nessa trajetória. E qual é a agenda para o futuro? Quer dizer, sim, você falou um pouco dos pontos negativos, mas o que pode falar de positivo? Bem, CBAM é um instrumento positivo que pode nos ajudar a garantir que o trabalho que fazemos não se torne, digamos, uma desvantagem competitiva. Na verdade, esse é um instrumento que estamos fazendo em nível global e a Europa está reconhecendo isso, que ah, nós reconhecemos que se estivermos sozinhos não poderemos fazer uma grande diferença. Nós precisamos trabalhar com o mundo inteiro. E há muitos diálogos acontecendo neste momento. E todos têm esse sentido essa sensação de urgência. E isso, na verdade, eu venho de um background, assim, eu tenho um histórico de trabalhar no setor da lei. Nós precisamos de ações urgentes e temos que ter essas conversas em âmbito global. E já desenvolvemos esses diálogos sobre finanças insustentáveis que reuniram muitos desses grandes atores que você mencionou para que possamos encontrar respostas globais. Eu sei que nos Estados Unidos esse tipo de conversa está acontecendo também, e eu espero que até o final do ano nós possamos também interagir mais sobre isso após a COP no final deste ano.
mas eu acho que temos que falar também mais em ações focadas. Quando falo sobre o que estamos fazendo, nós temos esse conceito sobre a dupla materialidade, ou seja, a as empresas não devem pensar somente sobre os impactos da mudança climática, ah, sobre seus lucros, mas também sobre os impactos da própria empresa sobre mudança climática, ou seja, é um caminho que vai em 2 sentidos. E sim, nós não queremos reduzir nossas ambições, em um certo sentido, nós precisamos, aí vamos falar da taxonomia, sem dúvida, mas nós precisamos de uma taxonomia global, comum. É. E nós queremos garantir que haja algo para que todos no mundo inteiro possam se basear, ou pelo menos basear suas próprias ambições. E nós não queremos reduzir as nossas ambições ou as ambições de outros para que possamos, então, nos adaptar às nossas linhas de base. E nós queremos que todos se concentrem nisso agora. Eu acho que o ponto que, que nós temos que lembrar é que o setor financeiro gosta de ter benchmarks e gosta de ter, então, linhas de base e referências. E por isso seria muito bom ter uma taxonomia. A nossa taxonomia aqui na União Europeia ainda é relativamente nova, mas eu converso sempre com o setor financeiro e muitos já estão usando essa taxonomia, mas ainda não completamente. Mas é interessante entender que o setor financeiro, na verdade, está reconhecendo a utilidade dessa ferramenta e está implementando, está trabalhando para implementar essa ferramenta. E já estamos tendo essas conversas em nível nacional. E talvez a Europa seja um líder nesse sentido, mas nós temos que, na verdade, liderar o mundo inteiro, para que o mundo inteiro trabalhe conosco. Eu acho que essas conversas têm que ser abertas e honestas sobre a extensão dessa transição. Porque eu poderia começar dizendo assim: todos nós precisamos mudar, mas quanto eu mesmo estou preparado para mudar, estou pronto para mudar. E talvez a Covid tenha, então, aumentado a urgência dessa mudança. E talvez a gente tenha sofrido um pouco os impactos dessa pandemia, os impactos da mudança forçada, mas todos entendemos, sim, que certas coisas são inevitáveis. E todos entendemos os terríveis impactos no clima na Europa e em outras partes do mundo. Eu acho que as pessoas começam a se sentir muito ansiosas em relação às consequências da mudança climática e da inação climática. Então, nós estamos tentando nos recuperar da pandemia. E, na verdade, eu conheço assim, os dois lados da moeda. É verdade que se você medir o custo da inação, o custo de não fazer nada, e na verdade é uma decisão muito mais custosa. Ninguém quer fazer isso, ninguém quer arcar com essas consequências e ninguém quer estar lá por acidente, quer dizer, chegar numa situação assim sem ter tomado uma decisão consciente. Então, precisamos de ações concretas e revisar, e tomar essas decisões e poder revisar essas decisões à medida que prosseguimos. Eu acho que temos uma sociedade que reconhece isso, mas está reconhecendo a gravidade disso. Bem, eu, eu acho que depois vamos conversar um pouco mais em detalhes sobre isso, também sobre o trabalho da Comissão Europeia, sobre o trabalho da China também, mas sim, há tarefas muito difíceis para nós. Eu sei que a taxonomia também reflete, de certa maneira, vários outros acordos, o Acordo de Paris também, mas eu diria também que há ações, digamos, ligadas à transição. Nós temos todo o debate sobre a energia nuclear e sobre o gás também. E como vocês tratam das transições e dessas diferentes, dessas áreas tão mais difíceis, digamos, o- qual seria o processo de transição nessas áreas? Você diria, bem, a verdade é que sim, nós conversamos sobre todos esses pontos. Nós precisamos conversar sobre tudo. Tendo dito isso, no processo legislativo aqui, a dificuldade muitas vezes é que a dificuldade era tão grande que os legisladores precisaram de mais tempo para tratar desses pontos específicos. Bem, falando mais especificamente da taxonomia, talvez essa não seja a melhor maneira de falar sobre o que estamos fazendo, mas, na verdade, digamos, é como se fosse um livro, né? Um livro em formato eletrônico nos dias de hoje, mas aí você vai lá para aquela seção
E aí você tem uma definição do que significa ser sustentável em relação ao clima, e à economia e etc. E aí os setores produtivos e financeiros têm que fazer sua própria, chegar à sua própria conclusão sobre o que podem fazer. Então, nós precisamos ter definições, então, de verde, de sustentável. E se nós direcionarmos todos os investimentos ao que é verde hoje em dia, nós não conseguiremos atingir uma mudança tão rapidamente ou tão efetiva. Nos dias de hoje, nós precisamos investir na transição. Tá? Porque nós sabemos, por exemplo, no caso do gás, nós sabemos que o gás, como combustível fóssil, nunca vai poder ser rotulado como verde. Mas naqueles lugares onde o uso do carvão é predominante, esses países, esses lugares não vão poder imediatamente fazer essa transição. E como incluí-los em nossos planos para, digamos, transformar a economia? O que fazer com as usinas que eles têm no momento? Então, na verdade, temos muitas áreas aí esfumadas que precisamos ainda definir, mas estamos tratando de algo muito novo e estamos tentando desenvolver e elaborar detalhes técnicos para tratar da complexidade do mundo. E estamos tentando entender como fazer isso. E se nós tivéssemos, digamos, um argumento menos divisível, um debate que fosse menos, né, divisor nesse sentido, eu diria que isso talvez fosse mais fácil, principalmente em alguns Estados-membros. Mas eu acho que não podemos ter posições absolutas sobre tudo. Na política, nós precisamos achar um meio termo. Isso faz parte da política. E temos que trabalhar rumo ao objetivo comum. Nós queremos um mundo mais sustentável, e esse mundo mais sustentável inclui uma produção mais sustentável, um consumo mais sustentável, emissões mais sustentáveis. E nós temos agora já um documento que cobre uma grande parte das emissões, mas e eu gostaria de repetir isso agora, se nós conseguimos passar por esse processo com os nossos colegisladores, cobrirá 80% das nossas emissões. E eu diria que, se conseguirmos aprovar isso, nós teremos realizado uma grande conquista. E isso, na verdade, terá um impacto grande, uma grande parte da economia. E a partir daí, tendo resolvido essa grande parte do problema, poderemos trabalhar nesses pontos mais sensíveis. E eu acho que, como seres humanos, nós temos essa terrível capacidade. Eu faço parte desse problema, e quando nós sabemos que é difícil liderar e convencer as pessoas a fazer parte dessa jornada. E talvez agora, devido até à pandemia, que a sociedade está mais consciente da fragilidade de nosso modo de vida, talvez tenhamos mais vontade política para realmente realizar essas mudanças e transformar as palavras em ações. Mas isso significa também não somente rupturas para as vidas de todos, mas também oportunidades. Muitos novos empregos serão criados a partir dessa transição. Teremos um ambiente melhor, um meio ambiente melhor, uma melhor qualidade do ar. Então, teremos benefícios a partir disso. Então, temos uma oportunidade de dar um reset aí, de um reiniciar em um nível mais amplo e melhor. E eu sei que o que temos agora não é suficiente, e eu continuo repetindo isso, colaboração realmente é fundamental. Mas você mencionou oportunidade. E para os investidores, na verdade, principalmente para os grandes emissores e investidores com quem trabalhamos, e, na verdade, a questão toda é onde está o dinheiro. E a taxonomia é muito importante. E aí é onde se deve investir, né? Porque essa taxonomia vai se transformar em política no futuro. E que mensagem você pode dar ao mercado? Quer dizer, há espaço para o engajamento dos líderes do mercado? Bem, sim, nós temos que trabalhar em primeiro lugar com nossos próprios mercados de capitais. E isso faz parte, por exemplo, da transição verde, né? Eu acho que nós temos que incentivar nossos mercados de capitais a agir nessa direção. E temos muitos recursos disponíveis e talvez o que gostaríamos é que os mercados e os setores financeiros adotassem uma visão de mais longo prazo. E é uma área um pouco difícil para nós. Por exemplo, se nós
removermos o capital, de repente, de um setor da economia, um setor que queremos abandonar, qual seria o impacto disso para a estabilidade financeira? Eu acho que, se quisermos uma mudança significativa, nós precisamos também administrar essa mudança. E isso é algo que nós temos debatido desde agora das férias de verão, e parece que passou muito tempo, mas foi algumas semanas atrás. Nós temos que considerar, então, metas, não somente as metas futuras finais, mas temos que ter metas intermediárias. Nós precisamos trabalhar no processo, precisamos pensar em como vamos administrar essa transição e como vamos, um pouco de cada vez, abandonar esses combustíveis fósseis e preservar a estabilidade financeira e, ah, ao mesmo tempo, ter um retorno e promover essas mudanças. Eu, na verdade, muitas pessoas usam a analogia daquele navio famoso, eu não vou dar o nome do navio, mas muitas pessoas usam essa analogia assim de tentar mudar um pouco o rumo do navio para evitar o iceberg. E, na verdade, precisamos fazer mudanças em tantas áreas ao mesmo tempo. E, na verdade, temos que nos perguntar qual é a alternativa. É continuar do jeito que estamos? Não, isso me parece uma alternativa crível ou viável. A sociedade talvez não esteja pronta para a mudança, mas é uma grande possibilidade para que todos trabalhem nessa área. Eu acho que já estão trabalhando, as instituições já estão trabalhando para que essas instituições podem ajudar a administrar essa mudança, para difundir a mensagem sobre o que estamos fazendo, explicar às pessoas. Isso já vem ocorrendo, talvez, com, por exemplo, com a Áustria, com a França e outros Estados-membros também, e talvez isso não fique claro para todos, mas já estamos fazendo isso, estamos demonstrando o que as comunidades são. Nós estamos conversando, estamos indicando, tentando indicar o que estamos fazendo e, mais importante, por que estamos fazendo isso. Na verdade, isso tem que ser feito de maneira constante, e essa atualização tem que ser constante com base nas nossas metas. Isso é que ocorre do ponto de vista da legislação. Nós temos a obrigação de realizar e de cumprir essa legislação. Na verdade, é importante para os investidores e o setor bancário possam planejar com base nisso. Sim, sim, nós temos esse sentimento de urgência, e isso é importante que todos reconheçam isso. Na verdade, temos que realizar isso em pouco tempo e em breve também, não podemos esperar tanto tempo. Todos precisamos trabalhar juntos e temos que garantir que essas peças se encaixem. E assim, na verdade, temos que ser flexíveis também. Se houver obstáculos ao longo do caminho, temos que ser flexíveis o suficiente para superar essas dificuldades. Sem dúvida haverá vulnerabilidades, e eu acho que é um momento de agir com urgência. Eu acho que essa dificuldade também de viajar devido à Covid nos levou a repensar, então, a nossa maneira de viajar. Isso acho que foi algo positivo, e precisamos dessa coesão em relação ao que precisamos fazer. Eu vejo isso acontecendo. Bem, eu acho isso muito importante. Eu acho muito importante ouvir isso de você. Eu acho que essa colaboração é importante, as metas são importantes. Na verdade, é uma agenda muito importante. Eu gostaria de perguntar, então, para concluir, o que você acha que serão os 3 pontos mais importantes no futuro próximo? O que você acha que serão as 3 coisas mais importantes? Bem, acho que a primeira coisa seria realmente concluir essa primeira taxonomia. Eu acho que isso vai acontecer muito em breve. A segunda coisa que precisamos fazer é cumprir nossos compromissos em relação às fontes de energia que não são cumpridas, e também o setor agrícola. Eu acho que temos que avaliar aqueles setores que não foram incluídos e ver o que podemos fazer em relação a eles. Isso inclui também a descarbonização e toda a terminologia. Isso vai ser muito interessante e não vai ser um caminho muito fácil. Bem, você é engraçado que você perguntou 3 coisas. Eu acho que a terceira coisa seria talvez desmistificar, porque, quer dizer, tem todo esse jargão aí que vem sendo usado. Eu acho que, na verdade, os custos são muito altos, mas o custo da inação é muito mais alto, e não tem dúvida de que precisamos agir. Então, eu acho que isso é uma mensagem para o ambiente político. Não podemos subestimar os desafios à nossa frente.
e eu acredito nisso com paixão, mas eu acredito que vamos conseguir, porque eu quero cumprir isso apesar das dificuldades. E assim, os perigos de não incluir todo mundo, são muito altos, quer dizer, há pessoas que ainda usam carvão porque não têm escolha, porque, o que vamos fazer em relação a essas pessoas? Como vamos ajudar essas pessoas a realizar essa transição, essa jornada? E gostaria que o que eu gostaria de ver, que ainda não vimos, é simplificar a linguagem, independentemente se você faz parte do sistema político, da comunidade de ONGs, da sociedade civil, do setor financeiro, da economia. Eu acho que chegou a hora de todos nós paremos de falar em termos absolutos e desenvolvamos uma pauta verde que seja clara para todos e que tenha seu foco no progresso, na transição, no na evolução. Que fique bem claro que nós pretendemos fazer bem. É ótimo ouvir suas palavras hoje e é muito excitante, muito animador ouvir falar da pauta que vocês têm à frente. Realmente é isso que precisamos de mais liderança, e a Europa está numa posição fantástica para ser o líder global nesse sentido. Agora precisamos de cumprir nossas promessas, e nós vamos apoiar a União Europeia nesse sentido. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje e boa sorte. Bem, muito obrigado, boa sorte para você também.